Então, agradecendo mais uma vez a Soares, a Silmara, o convite, né, trazendo o abraço do Grupo Espírita Gabriel Delane, e já me desculpando pelo atraso, não é comum, o seu Chico sabe que eu chego sempre antes, né, hoje foi muito contratempo, mas graças a Deus, eu estava brincando, daqui a pouco quem desaparecer era eu, não era o corpo de Jesus. Então, vamos falar desse tema que está no livro A Gênese, né? E importante para a gente situar, saber se o corpo de Jesus foi tirado do túmulo, se o corpo de Jesus se esvaneceu, o que foi que aconteceu com o corpo físico de Jesus. Pode ter uma importância para as demais tradições religiosas que precisavam ter um corpo físico para justificar a ressurreição deste corpo físico. Para nós espíritas, se ainda não entendemos, é importante que interiorizemos em nós que o corpo físico é como se fosse uma vestimenta que todos os dias nós tiramos, né? Ao chegarmos em casa, trocamos a roupa, colocamos lá e pomos outra. Então, o corpo físico, ele fica, né? Ele é matéria e ele fica no mundo onde essa matéria é importante. Não que não seja importante para nós, esse veículo carnal, mas a importância que nós devemos dar a tudo que fizermos, a todos os nossos atos, pensamentos, atitudes, é do nosso corpo espiritual. Então, só para esclarecer. Mas, Kardec coloca em A Gênese, uma das obras da codificação, o tema. E se coloca o tema, é importante que nós reflitamos sobre ele. Porque, então, nesse capítulo, os fluidos, Kardec vai trazer uma série de temas, né, que já foi trabalhado aqui. E o último tema desse capítulo, os fluidos, é o desaparecimento do corpo de Jesus. Há muitas teorias, né, que envolvem esse tema. Onde foi parar? O que foi que aconteceu com o corpo de Jesus? Então, de imediato, a gente vai recorrer aos evangelistas. Todos eles tratam dessa questão do túmulo vazio, né? De quando foram procurar Jesus e ele não estava lá presente, o que teria ocorrido, as passagens evangélicas que retratam isso. Então, a gente vai trazer, primeiramente, duas passagens, não todas, mas duas passagens. A gente vai abordar aqui do evangelista Mateus e do evangelista Marcos. O que é que, à luz desses evangelistas, dos seus escritos, como se passou esse momento em que foram buscar ou foram verificar onde estava o corpo de Jesus, tá? E nos itens, né, 64, 65, 66, Kardec vai discorrer sobre as teorias trazidas pelas religiões tradicionais e a explicação lógica, racional, que a doutrina espírita dá para esse fenômeno, tá? Há traduções da Gênese que traz um texto diferente. A tradução que eu estou aqui é de Guilherme Ribeiro, não traz o texto literalmente, como as traduções, né, refeitas da Gênese, mas dá para compreender. Então, como Kardec diz assim, o desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários, e ele cita aqui os 4 evangelistas, né, que são escritos, né, os evangelistas escreveram os feitos de Jesus, e é uma hipótese o que os evangelistas trazem para a gente saber o que foi que aconteceu com o corpo de Jesus. A doutrina espírita, ela é extremamente racional e desenvolve uma autonomia de pensamento. Kardec, muito sabiamente, ele diz assim, analisa todas as questões materiais possíveis, plausíveis de ter acontecido. Se isso não tiver lógica, se isso não se justificar, a gente vai para o transcendente, né? Então, ele é muito íntegro para que a gente não fique literalmente desconsiderando demais questões e apenas trazendo o que a doutrina espírita diz. É claro que a doutrina espírita vai trazer a razoabilidade das coisas,
Mas é importante a gente entender o que é que foi dito sobre o desaparecimento do corpo. Afinal, um corpo não desaparece, né? Uma outra teoria que Kardec vai trazer nesse texto é: o corpo de Jesus era fluídico? Se era fluídico, Jesus não encarnou, ele não tinha um corpo de carne. Se ele não tinha um corpo de carne, portanto, ele não nasceu e ele não morre. Porque quem morre, quem perece é o órgão físico, né? Então, são teorias que ele vai trazer e considerar alguns pontos de vista, tá? Mas vamos fazer aqui a leitura do que traz os evangelistas, né, sobre essa passagem. Primeiro a gente vai trazer Mateus. Mateus, no capítulo 27, ele vai falar sobre a morte de Jesus e vai trazer em seguida o sepultamento. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José. José de Arimateia, para quem, né, se debruça sobre os evangelhos, José de Arimateia era um homem rico, um homem que participava do sinédrio judeu, era um homem culto. Mas assim como outros doutores da lei, ele apresentou uma simpatia pelos ensinamentos de Jesus. Ele simpatizava com o que Jesus dizia, apesar de ser judeu. E como um homem da lei, como um homem próximo às autoridades, ele vai fazer um pedido a Pôncio Pilatos para cuidar do corpo de Jesus, porque era comum na morte, né, que se promovia à época, como foi a morte de Jesus, que os corpos ficassem lá, nem fossem sequer enterrados. Então, os corpos ficavam lá expostos para todo mundo ver, como uma forma de dizer que aqueles que haviam descumprido as leis, que haviam, né, se rebelado contra as leis, como se Jesus tivesse sido isso, mas ele foi denunciado, né? Então, os corpos ficavam lá expostos. Então, diz a história que José de Arimateia, comovido, né? E claro que não concordava com aquilo, resolveu dar a Jesus, né, a dignidade dele ser enterrado num túmulo, né? Inclusive dizem até que esse túmulo ele teria construído, os túmulos que a gente fala, ele era moldado em pedra, que ele havia construído e queria levar Jesus para ser sepultado dignamente. Aí aqui diz, o qual também se tornara discípulo de Jesus, ou seja, um seguidor dos seus ensinamentos. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramos-nos do que aquele impostor disse quando ainda vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Eles acusavam Jesus, né, de dizer que era filho de Deus, e para eles isso era um absurdo, uma heresia. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide, guardai o sepulcro, como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Após o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como do relâmpago e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito.
vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos discípulos, ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galiléia, e lá o vereis. Vede, bem, eu vou-lo disse. Elas partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então, segundo aqui o evangelista Mateus, o que é que teria acontecido com o corpo de Jesus? Teria ressuscitado, conforme estava dito, né? E a crença à época. Ressuscitado que corpo? O corpo físico. Né? Isso é a crença cristã, tá? O evangelista João, eu disse Marcos, mas é João, ele também relata o sepulcro encontrado vazio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro, de madrugada. Os evangelistas, eles, né, têm algumas diferenças dos relatos, mas o sentido é o mesmo. Quando ainda estava escuro e vê que a pedra fora retirada do sepulcro, corre então e vai a Simão Pedro e a outro discípulo que Jesus amava e lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro, vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Então, veja, essa crença, né, que é a crença cristã, defendida até os dias atuais, né, comemorada na Páscoa, domingo, comemora-se o quê? A ressurreição de Jesus. E entende-se que Jesus, como uma figura, um ser superior, um ser sublime, ele teria surgido, né, subido aos céus com o corpo de carne, por isso que ninguém encontrou o corpo dele, tá? Isso é a teoria cristã. Do ponto de vista racional, isso é razoável de acontecer? Um corpo físico, um corpo material que morre, né? É possível esse corpo subir aos céus? No plano espiritual, os corpos que adentram o plano espiritual, é corpo físico ou é corpo espiritual? A gente aprende que nós temos um corpo físico, um corpo semimaterial, que é chamado de perispírito, e o espírito, né? Isso é o que a gente fala, mas dizem que há muito mais corpos. Mas esses são os que a gente trabalha na doutrina espírita. Então, o que é que acontece conosco quando nós estamos encarnados? O perispírito, né, que é o corpo semimaterial, é um corpo adaptável quando nós morremos ou desencarnamos, e é um corpo adaptado quando nós estamos na matéria. Mas para viver na matéria, nós precisamos de um corpo físico, um corpo de carne, com todas as características, né, que fazem um corpo físico. Se a gente pensar, porque Kardec vai analisar aqui, se a gente pensar nos feitos de Jesus, né, desde a sua infância até a fase adulta, sobretudo nos 3 últimos anos de sua existência, o que ele fez e o que ele pregou, nós vamos entender que Jesus teve um corpo físico, porque todos os fatos remontam que Jesus comia com seus discípulos, que Jesus visitava as pessoas, né? Que Jesus, em determinados momentos, Humberto de Campos, em suas obras, tanto quanto Amélia Rodrigues, também em suas obras, são 2 espíritos, Humberto de Campos por Chico Xavier e Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, trazem particularidades da vivência de Jesus com seus discípulos. E há relatos em que Jesus muitas vezes estava pregando exaustivamente,
com as pessoas o dia todo, e as pessoas procurando por ele, e ele doando fluido. E Pedro retirava Jesus em algumas situações, levava ele para um lugar mais deserto, né? Para ele se refazer. Então, se Jesus demonstrava em algum momento cansaço, é porque ele tinha um corpo como nós, né? Isso a gente já anula também, ou já descarta também a teoria que é dita, ou que foi defendida, que Jesus tinha um corpo fluídico, né? No item 67, Kardec vai apresentar aqui, não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela. Que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Kardec vai fazer uma comparação aqui de que isso, né, até seria possível se a gente pensar nas propriedades do perispírito, né, da questão da tangibilidade ou da visibilidade. A gente sabe que através dos fluidos, né, e tendo um médio, por exemplo, esse médio, o espírito pode se materializar, aparecer e desaparecer. A ideia também, né, do duplo etéreo, ou seja, a pessoa está encarnada, né? Acontecia muito isso com Eurípides Barçanufo. Muitas vezes ele estava dando aula e ele precisava se transportar. O corpo dele que estava dando aula ficava, né, ali impassível, parado. E ele se desdobrava, né, em corpo astral para outro lugar. E lá ele demonstrava. Só que essas aparições, elas não são normais como o corpo físico. Elas são momentâneas. É algo para aparecer e desaparecer. Então, se os espíritos, né, conseguem, mesmo de primeira ordem, conseguem fazer isso, que dirá Jesus? Era possível que Jesus tivesse um corpo fluídico. Kardec não descarta essa possibilidade. Sim, mas Kardec também vai pedir para a gente, né, analisar no capítulo 66 sobre o ponto de vista dos fatos materiais e considerações morais. E aí a gente vai entender por que a ideia do corpo, né, fluídico, totalmente fluídico, era um ser de luz, um ser superior, que havia descido das altas Pleiades, estava aqui vivendo na Terra, viveu na Terra, mas ao mesmo tempo ele podia desaparecer. Então ele ia, vinha e desaparecia. Ou seja, ele era um ser especial. Kardec vai chamar aqui de ser singular. Vai até fazer uma comparação dos espíritos, né, que conseguem essa condição de fluidez, chamados de agêneres. São espíritos que inteiramente fluídicos, mas já a gente entendendo que isso é possível, porém, algo que seja rápido de acontecer. Então, pensando nessa possibilidade, o que teria acontecido com o corpo de Jesus a partir das narrativas dos evangelistas? Kardec também considera. Se o corpo de Jesus não foi sequestrado, porque também há uma narrativa de que os próprios judeus, aqueles que foram responsáveis pela morte de Jesus, pensando na possibilidade de que se deixasse o corpo ali para os cristãos, né, para aqueles seguidores de Jesus à mostra, eles poderiam, né, pegar aquele corpo de Jesus e trazer à tona a teoria de que Jesus ressuscitaria. É essa teoria, inclusive, que que José de Arimateia, apesar de ser amigo de Pilatos, apesar de ter uma autoridade, mas quando José de Arimateia pede a Pilatos para retirar o corpo de Jesus e levar para outro lugar, dá uma ideia de que ele, como judeu, por que ele está se preocupando com Jesus?
se ele era um criminoso diante das leis, se ele tinha sido morto. Então, dizem até que José de Arimateia teve muita coragem de fazer isso. Mas há também aquele que defende que José de Arimateia, como seguidor de Jesus, e na crença, né, pregada à época, que Jesus ia ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, né, ele poderia também ter sido essa pessoa que fez isso. Pegar o corpo de Jesus, porque se o corpo de Jesus desaparecesse completamente, como é que ele ia ressuscitar o corpo físico? Então tinha que ter alguém que guardasse o corpo físico. Como os discípulos estavam, né, amedrontados, haviam desaparecido, estavam amedrontados com o que havia acontecido com Jesus, ele tinha autoridade, tinha dinheiro, tinha poder, teve coragem de fazer isso. É uma possibilidade. Então, Kardec diz assim, se o corpo de Jesus não foi sequestrado, se ele não foi retirado por alguém e levado para outro lugar, sem ninguém ver, sem ninguém tomar conhecimento, tinha a possibilidade de ser um corpo fluídico. Sendo um corpo fluídico, a gente vai entender que é meio complicado, porque Jesus viveu um longo tempo na Terra, né? Os seres fluídicos, ou os seres que, né, aparecem ou se materializam, eles têm até a forma física, mas eles não têm órgão, portanto, eles não podem ficar muito tempo aqui no plano físico. Novamente, será que Jesus não tinha condições de fazer isso? Tinha. Mas se a gente pensar na mensagem de Jesus, qual foi a mensagem de Jesus? O que foi que Jesus veio fazer no mundo? Porque Deus, né, o Criador de todas as coisas, entrega o planeta Terra a Jesus como governador espiritual. Jesus vem, encarna entre a gente, fica aqui durante um período, vive no mundo como cidadão do mundo para exemplificar. Qual seria a ética de Jesus ao pregar, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Vós também podereis vencer o mundo. Como é que Jesus iria exemplificar tudo que ele estava vivendo para quando ele precisasse deixar, porque ele não é deste mundo, ele tem, né, maiores obrigações, ele encarnou entre nós para nos mostrar a experiência e não ter sofrido, e não ter passado pelas privações, e não ter ele vivenciado, né? Se Jesus sofreu, se Jesus sentiu as dores, se Jesus teve emoções, né, conflituosas, isso a gente é para refletir. Será que um espírito puro que habitou a Terra iria agir como nós? Iria sentir a dor física como nós? Iria sentir desejo de vingança como nós? Né? Então, para a gente pensar. Então, Jesus pode ter experienciado tudo, vivido todas, né, as perseguições, as injúrias, até ser levado ao Calvário, ser crucificado, ter uma lança atravessada no seu peito, o sangue jorrar, e ele, como espírito puro, aquilo foi apenas uma experiência, né, para nos ensinar. O que seria, de certo modo, insuportável aquele sofrimento para outros. Isso é tudo para a gente pensar, né? Mas o fato é que se Jesus teve um corpo fluídico, né, se ele era um agênere, era um corpo fluídico, portanto, ele não tinha nada físico, né, ele era leve, era fluido. O que é que aconteceu com o corpo de Jesus? No momento em que, né, aquele corpo, vejam bem, um corpo fluídico, como defendia, não tem órgão físico, portanto, não tinha como alguém feri-lo. Ele só foi ferido porque ele tinha um corpo físico, né? Já assistiram aqueles filmes ou desenhos animados, sei lá, né? Que tem aquelas cenas, né, daqueles personagens em que o outro ataca e o ataque vai no vácuo, né? Que o outro se desvanece, aparece e desaparece em lugares. Já viram isso, né? Então, o corpo fluídico não podia ter sido ferido. Mas há quem defenda essa ideia de que Jesus tinha um corpo fluídico. Aí Kardec vai dizer assim, dizem seu corpo voltado... seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes.
Ou seja, Jesus tinha vindo para cá em corpo fluídico, teria vivido todas essas experiências, mas tinha tido aparência. Ele não teria sentido mesmo, né? Ele não teria vivido as emoções de um corpo físico. Ele não teria se preocupado com seus discípulos. Ele não teria se compadecido com o sofrimento das pessoas. Ele não teria, né, de certo modo, admoestado aqueles que, como ele mesmo dizia, eram sepulcros podres por dentro, né, caiados por fora, aparentemente, mas eram podres por dentro. Ele não teria ido ter, né, com aqueles que necessitavam de sua palavra, porque ele era um ser fluido, não era desse mundo, não tinha como ter emoção, não tinha como ser um igual a todos nós. É nessa questão que Kardec vai desconsiderar essa ideia de que Jesus tinha um corpo totalmente fluídico. Não. Quando é que o corpo torna-se fluídico? Quando desencarna. Né? Quando desencarna, deixa o corpo físico, o perispírito toma a aparência do corpo, do plano espiritual, e lá nós temos um corpo fluídico. Os espíritos puros, cada vez mais puro, o corpo é cada vez mais fluido. Os espíritos mais, né, endurecidos, mais ligados à matéria, esse perispírito também é mais pesado, né? Tem a forma pensamento, os sentimentos, as emoções, por isso que os espíritos são mais apegados à Terra. Então, eles não têm um perispírito tão leve, tanto é que os espíritos, quando desencarnam, muitos deles sentem fome, sentem sede, sentem necessidade dos vícios. Mas, de qualquer maneira, não tem mais o corpo físico. As sensações que o espírito sem o corpo físico sente estão na mente. Estão naquele espírito viciado que ainda não conseguiu se desapegar. Tá? Aí Kardec, no item 65, vai começar a discorrer sobre uma questão lógica. Primeiro, que o corpo poderia ter sido sequestrado, né? Que um corpo não desaparece. É a questão em que Kardec diz assim, examina todas as questões possíveis de acontecer, e seria sim possível de acontecer, né? E depois, isso não tendo lógica, a gente vai para a questão espiritual. Aí ele começa o item 65. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos, o que o precedeu e o que seguiu a sua morte. Jesus é um espírito que ele tem conexão com a Terra antes da Terra se formar como planeta. Quando a Terra vai se formar como planeta, há uma reunião no mundo espiritual e Jesus, como governador espiritual, ele participa do planejamento da formação do orbe terrestre. E a segunda ligação de Jesus à Terra é quando ele nasce, né? Tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Então, aquele bebê que foi encontrado na manjedoura foi uma farsa? Aquele bebê que os reis magos vieram visitar foi uma farsa? A gravidez de Maria, né? A peregrinação para encontrar um lugar para ele nascer, aquilo foi uma farsa? Né? Desde o seu nascimento até sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias da vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, Kardec já começa descartando a possibilidade de corpo fluido. Jesus teve um corpo físico, igualzinho a gente, da mesma forma da gente. Jesus era um espírito igual a gente? Não. Jesus é um espírito puro. Ele não é nem de primeira ordem, ele é um espírito puro. Ele é o Cristo que habita em planos mais altos e que teve, né, a compaixão pelos terráqueos, pelos terrenos, por todos nós, e veio encarnar entre nós. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pela propriedade do perispírito e se dão em graus diferentes em outros indivíduos. Quem aqui já viu e já estudou, ou aqui eu acredito que já foi tratado, o tema da transfiguração?
né? No Monte Tabor, em que Jesus tomou uma forma que ninguém reconhece, né? A beleza, a expansão do perispírito de Jesus, a luminosidade. Aquilo é um fenômeno mediúnico. Então, Jesus, na sua grandeza de superioridade, em vários momentos, Jesus operou, como se diz, os tais milagres. Ele multiplicou os pães. Não tem essa passagem? As pessoas estavam com fome e os discípulos disseram: a gente só tem poucos pães e poucos peixes. Como é que a gente vai alimentar a multidão? O que é que Jesus faz? Né? Utilizando das suas propriedades, dos fluidos, né, que existem universais, ele multiplicou os pães, os peixes, alimentou a multidão e ainda sobrou. Então, esse Espírito que esteve na Terra, mesmo estando num corpo de carne como nós, para na sua grandeza se colocar como igual, né? E o tempo todo essa grandeza de Jesus, ele denotava nas suas falas, em não atribuindo para si, né, características que ele atribuía a Deus. Então, na sua simplicidade, na sua singeleza, ele era e é o maior. Então, esse Espírito, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele escolheu encarnar entre nós, viver como homem, né? Passar pelas mesmas situações que nós poderíamos passar para nos exemplificar, tá? Para nos dar um exemplo, né? Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Então, a gente pensar, houve a experiência de Jesus até o Calvário e a sua morte, e ali encerra-se o corpo físico, né? Na fala de Jesus, no suspiro diz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. A jornada de Jesus com o corpo carnal havia encerrado ali. Mas ele vinha somente com o corpo carnal? Não, porque ele falava da vida futura. Ele falava que meu reino não é deste mundo. Se Jesus tivesse, né, terminado a sua existência daquela forma, como é que ficariam os seus seguidores? Né? Qual seria a referência de tudo que ele havia pregado, né? De tudo que ele havia construído de esperança, né? Tudo que ele havia consolado, aqueles que ele havia curado o corpo físico, mas sempre dizendo que o mundo, o reino dele era espiritual, que tudo ali era passageiro. Mas ele curava os corpos das pessoas, porque era importante o veículo físico. Mas a jornada encarnatória dele acaba com o corpo físico. Ali acaba a jornada. O corpo físico de Jesus perece na morte física, né? Aí ele diz aqui: depois da morte é que tudo nele revela o ser fluídico. Então, todas as aparições, foi até um capítulo que foi tratado anteriormente, né? Porque o que é que acontece? O corpo de Jesus desaparece, né? Maria Madalena vai contar aos discípulos que não acreditam, né? Aliás, Maria Madalena vê o corpo físico, depois ela volta, ela, né, vê um homem lá, né, trabalhando, e ela pensa que aquele homem é um jardineiro, e ela diz assim: onde foi parar o corpo do meu mestre? Você tem notícias de onde foi parar o corpo do meu mestre? Ela conversa, mas não reconhece Jesus. Porque o corpo espiritual não tem a mesma forma, a mesma nitidez do corpo físico. Quando ele se dirige a ela diz Rabone, e se emociona e sai enlouquecida para contar que Jesus havia ressuscitado. Então, nem ela, nem os discípulos, nem ninguém da época era capaz de entender que o que havia ressurgido era o Espírito. A crença era que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. O corpo não estava lá. Aparece Jesus. Quem foi que ressuscitou? O corpo físico. Né? Na crença deles. Era uma questão de lógica. Para o Espiritismo, não. O que foi que aconteceu com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi retirado da tumba, foi sequestrado? Ou o corpo de Jesus foi transportado a partir do fenômeno, né, de transporte?
O corpo de Jesus foi retirado porque os espíritos conseguem fazer o transporte dos objetos e dos corpos, né, de ambientes fechados. Uma outra propriedade é a tangibilidade. Ele poderia, né, aparecer e desaparecer. O que é que acontece? Quem é que Maria vê na forma de jardineiro? É uma materialização de Jesus. Que isso é possível dos espíritos. A gente estuda no livro dos médiuns a questão da materialização, né? Nos primórdios do espiritismo isso era muito comum acontecer. Reuniões de materialização dos espíritos, que era uma forma de se comprovar que os espíritos poderiam aparecer e desaparecer. E todos que estavam presentes viam o espírito, né, surgir através do ectoplasma doado pelo médium. Surgia uma figura igualzinho a que era encarnado. Isso de homens e mulheres como nós. Imagine Jesus. Então, Jesus se materializa, mas Maria Madalena não reconhece. Depois Jesus vai ter com os discípulos, né? Chega, aparece para os discípulos e diz assim: o que há de comer nessa casa? Né? O que há de comer nessa casa? Kardec explica que os espíritos fluídicos, eles podem sim simular que eles estão comendo. Eles podem, né, aparentar que eles estão comendo. Mas, trazendo a teoria de Jesus, da doutrina espírita, Jesus se materializa, vai ter com os espíritos, e ele é testado. Porque Tomé, né, não estava no primeiro momento. Tomé diz que só acredita se tocar, né? Então, a questão da visibilidade e tangibilidade, o espírito pode ser tocado. Então, Jesus, mais uma vez, para mostrar a veracidade dos seus ensinamentos, retorna e diz a Tomé: me toca. E Tomé toca, e ao tocar, vê as chagas, vê as marcas, né? Impressas ali ainda, né? No corpo espiritual de Jesus. E Tomé reconhece. Depois da estrada de Emaús, né, os discípulos vão andando, e ele acompanha, aproxima. Eles também não o reconhecem. Conversam com ele, também não o reconhecem. Então, não é um outro corpo. É um outro corpo. O corpo fluídico, o corpo, né, que Jesus se materializa para os espíritos, é um outro corpo. À medida que ele ia conversando, os discípulos iam reconhecendo, mas de imediato não, né? Para a gente entender essas sutilezas do plano, né, do corpo espiritual. O corpo carnal, e a ideia de o corpo. O que é que acontece com o corpo carnal? O corpo carnal, ele se decompõe, né? A ideia assim, e o corpo de Jesus poderia ter se desagregado? Essa teoria diz que não era possível se desagregar, porque não era somente a desagregação. Mas Jesus teria a propriedade do corpo dele se desvanecer. Ou não? Ou Jesus não teria essa condição de estar lá o corpo, aquela matéria, e aquele corpo desvanecer. Então, são teorias, né, trazidas para a gente analisar qual a razoabilidade disso, mas a ideia de que Jesus teve um corpo de carne, encarnou entre nós, né? O seu corpo foi sepultado e ele se materializa e aparece em corpo espiritual, como a gente aprende com a doutrina espírita das propriedades do perispírito. E é isso. Já encerramos, né, histórias?